que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, fazendo a reflexão da Santa Liturgia da Palavra. A liturgia de hoje é extraída do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 ao 42. E o Evangelho é de João 6, versículo do 60 ao 69. Então, meus amados irmãos, vamos ao Santo Evangelho de hoje. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia por isso: vós afirmais que ninguém pode vir a mim. Ou melhor, e dizia: por isso vos afirmo que ninguém poderia vir a mim, se isso não lhe fosse concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iríamos? Tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, a fé é o ponto de partida para aceitarmos Jesus como Senhor, como Salvador, como Mestre, como Filho amado do Pai Eterno. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário primeiro crer nele para que possa se aproximar dele. A primeira carta aos Hebreus, ou melhor, a carta aos Hebreus no capítulo 11, no primeiro versículo, também diz que a fé é a certeza, a convicção das coisas que se espera, mesmo sem ver. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, disse às suas irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Em algumas ocasiões, quando Jesus foi fazer alguns milagres, Jesus perguntava: tu crês que eu posso fazer isso? E ali a pessoa dizia: sim, eu creio. E Jesus dizia: seja feita segundo a tua fé. Meus amados irmãos, por que eu falei de crer? Por que eu falei de fé nessa abertura do comentário, da reflexão sobre a liturgia da palavra de hoje? Primeiramente porque Jesus faz um discurso a respeito do verdadeiro pão do céu, ou seja, Ele mesmo, o pão que dará vida ao mundo.
Só que alguns discípulos de Jesus, não os 12 apóstolos, alguns discípulos, Jesus tinha os 12 apóstolos, 72 discípulos que ele enviou em missão. Então, alguns desses discípulos, ao ouvirem Jesus falar sobre ele mesmo dar o seu corpo e o seu sangue como alimento, esses discípulos disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Esse quem pode escutá-la é quem pode entender, quem pode compreender. E Jesus, em algumas ocasiões, quando deu algum ensinamento que era de dura compreensão, que era de difícil entendimento, Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem foi dado a ele a graça de entender, de compreender o que eu estou falando, entenda. Então os discípulos do próprio Cristo disseram: quem pode entender o que tu estás dizendo? Então Jesus, compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Jesus disse: olha, se eu estou dizendo para vocês que este pão que eu vos dou é o meu corpo e o meu sangue, este pão que eu vos dou é o meu corpo dado a vocês como alimento. Se vocês não creem nisso, se vocês não creem que esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança, do meu sangue derramado por vós, e vocês não creem nisso, quando vocês verem o Filho do Homem subir para a sua glória, para o céu, como vocês iriam ficar? Vocês vão se escandalizar ainda mais. Jesus disse: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Ou seja, as palavras de Jesus é vida eterna. As palavras que Jesus fala é palavras de vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo disse, escrevendo, se eu não me engano, aos Romanos, ele disse: a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, aquilo que está na lei, pela lei, não gera fruto. Mas aquilo que o Espírito Santo coloca, introduz dentro de nós, isso nos vivifica. E Jesus dizendo a respeito dele mesmo, Jesus falando a respeito do seu corpo e do seu sangue, do santíssimo sacramento do altar, a santíssima, a adorável Eucaristia, os discípulos se escandalizaram. E eles começaram a ir embora. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui se abre um precedente muito grande, porque tantas denominações, entre aspas, cristãs, estão aparecendo. Por quê? Porque as verdades do Evangelho, as palavras de Jesus, que é Espírito e vida, introduzidas dentro da Igreja Católica, são duras de ser aceitas. E por isso, aqueles tidos como discípulos de Jesus têm ido embora, têm procurado viver de acordo com as suas conveniências. Mas Jesus diz que as palavras que ele diz é espírito e vida. Por que é que tem tantas denominações celebrando ceia do Senhor de maneira simbólica, e depois que se celebra isso, as migalhas, os restos dos pães, o que sobra do vinho ou do suco de uva, é jogado na pia para descer pelo ralo do esgoto? Porque infelizmente eles não têm condição de compreender essa palavra, porque ela é dura. Jesus, quando disse isto é o meu corpo, é porque é o corpo de Jesus. E de maneira alguma poderia ser tratado como essas denominações estão
fazendo, porque infelizmente eles não creem. Por não crer, se desfaz daquilo que é espírito e vida, daquilo que é palavra de Deus. E por isso Jesus perguntou aos discípulos: vocês estão indo? Vocês estão escandalizados? E voltando-se depois para os apóstolos, Jesus pergunta: também vós não quereis ir embora? Também vós não quereis partir? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Meus amados irmãos, foi por isso que Pedro, na primeira leitura de hoje, curou um aleijado, e por esse ato de fé de Pedro nas palavras de Jesus, muitas pessoas acreditaram por meio daquele milagre. Foi por esse motivo que Pedro ressuscitou Lídia dos mortos, e também por esse motivo muitas pessoas acreditaram em Jesus por meio desse milagre, porque Pedro tinha essa convicção plena: tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Senhor. As tuas palavras são espírito e vida. Ou seja, as palavras de Jesus geram a vida. Por isso, quando Pedro diz em nome de Jesus, ou quando um dos outros apóstolos diz em nome de Jesus, quando nós dizemos em nome de Jesus, meus amados irmãos, a coisa começa a acontecer. Porque as palavras de Jesus é espírito e vida. E Jesus dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se não for lhe concedido pelo Pai. Ou seja, é Deus que introduz em nós a fé. E essa fé dentro de nós é alimentada pelo Espírito Santo. É alimentada pela Eucaristia que nós recebemos. É alimentada pela leitura do Evangelho. É alimentado pelos milagres e prodígios que são realizados em nome de Jesus. E por esse motivo, nós podemos nos aproximar de Jesus e dizer: a quem poderemos ir nós, Senhor? Pois somente Tu é que tens palavras de vida eterna. Somente Jesus tem palavras de vida eterna. Somente Jesus tem o poder para nos trazer a vida. Por isso, meus irmãos, que quando Jesus entra na vida de alguém, aí ele faz nova todas as coisas. Por isso ele mesmo disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E faz nova todas as coisas exatamente por isso, porque Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. E essa palavra tem espírito e gera vida. Esta palavra é viva e eficaz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no canal, vamos evangelizar, se inscreva também no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos, leve essa mensagem, essa palavra de vida eterna para aqueles que você conhece e ama, e principalmente aqueles que estão longe de Deus. Amém.